Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você está vendo essa aula, esse material da aula 4 de Economia Internacional, disciplina do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O tópico de hoje é sobre as teorias modernas do comércio internacional. Se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, me interrompa e me dê um toque aqui, tá bom? Se também tiver algum problema, não estiver ouvindo, ou perder o som, ou perder a imagem, me avise, por favor. Então, beleza. Vamos lá. As teorias modernas, vamos ver hoje o capítulo 7 do Krugman, é o capítulo do livro correspondente a esse material de hoje. Quem usa é apoiar, o capítulo é o capítulo 10, tá? Sobre as teorias modernas do comércio. Basicamente, a gente vai falar sobre a teoria de comércio internacional, que utiliza o conceito de economias de escala para explicar o comércio, e também a teoria do ciclo do produto de Vernon, sendo aplicada à explicação do comércio internacional. Então, vamos ver esses dois conjuntos de teorias modernas hoje. Vocês devem ter visto, até o momento, dois conjuntos de teorias, né, que visam explicar o comércio internacional. A primeira delas, as teorias clássicas do comércio internacional, no qual o principal ponto que explica por que os países comercializam é alguma vantagem absoluta ou vantagem comparativa que um país tem sobre o outro no custo do trabalho. Certo? Naquele modelo antigo, século XVIII, né, e depois sua extensão no século XIX, Adam Smith e Davi Ricardo, eles utilizam o trabalho como fator de produção e, enfim, após aí uma ampla explanação, a gente chega à conclusão de que os custos de trabalho, quem tem vantagem comparativa, termos comparativos, né, do custo de trabalho, quando se compara pelos países, é que vai ter vantagem e vai exportar um determinado produto e trocar com outro país. Já as teorias clássicas vão explicar o comércio pela dotação de fatores, né, que os países têm dotações de fatores diferentes, uns países têm estoque de capital maior, outros países têm estoque de trabalho ou estoque de terra maior, e aí os países vão trocar produtos que usam intensamente esses fatores que eles têm abundante. Então, um país que tem bastante terra vai exportar produtos que usam intensivamente o fator terra. E um país que tem bastante capital vai exportar um produto intensivo no uso de capital. Por exemplo, então, nesse caso, vai ter um país vai trocar, um país que tem bastante terra vai produzir, por exemplo, soja e vai trocar por um produto de um outro país que tem bastante capital, um produto do tipo que usa bastante capital, tal como produto eletrônico, ou automóvel, ou computador. Então, esse comércio clássico, né, do Heckscher-Ohlin, que a gente viu na aula 3, vai ser um comércio de países com dotação de fatores diferentes. Então, são os dois conjuntos de teorias que a gente viu até agora, que é justamente isso. Países mais ricos, que tipicamente têm mais estoque de capital, trocam produtos com países do hemisfério sul, que são tipicamente mais pobres e são intensivos em trabalho ou em terra. Então, esse tipo de comércio, né, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, até a Segunda Guerra Mundial, aparece bastante esse comércio entre países do norte e países do sul. O interessante, por outro lado, é o que eu estou dizendo aqui nesse slide, é que a gente começa a observar, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, já um pouco antes, mas principalmente a partir daí, você percebe um aumento no comércio não diferente do Heckscher-Ohlin. O comércio Heckscher-Ohlin, lembrando, é de países ricos com pobres, entre aspas, países intensivos que têm estoque de capital, trocando produtos com países que têm um grande estoque de trabalho. Esse era até
Segunda Guerra Mundial. A partir de então, você começa a observar um aumento muito grande no comércio entre países ricos, entre o que a gente chama tríade, Estados Unidos, Europa e Japão. O comércio entre esses três polos torna-se muito grande, né? Mas se você parar para pensar, os Estados Unidos tem um estoque maior de capital, Europa também e Japão também. Então, não era para não ter comércio entre eles, certo? Era para ter comércio entre os Estados Unidos e um país do hemisfério sul, entre os Estados Unidos, que trocaria produtos intensivos em capital, com, por exemplo, Gana, que exporta cacau ou café, né? E esse tipo, né, de comércio, troca de automóvel por cacau, ou máquinas por suco de laranja, é mais comum, era mais comum. No entanto, começa a surgir esse tipo de comércio entre países ricos. Você vê Estados Unidos exportando aviões para a Europa, Europa exportando aviões para os Estados Unidos. Você vê a Europa exportando automóveis para o Japão e o Japão exportando automóveis para a Europa. Então, é comércio que a gente chama de norte-norte, ou seja, países do norte, ou seja, países com, por exemplo, um grande estoque de capital, produzindo produtos e trocando por produtos semelhantes, com dotação, com que utilizam também capital, certo? E o Japão, por exemplo, trocando com os Estados Unidos automóveis por avião, ou automóveis por computador, ou computador por computador. Interessante que a gente vê aqui até troca de produtos semelhantes, né? Por exemplo, trocando automóvel com automóvel. Não exatamente o mesmo automóvel, mas sim tendo uma troca de automóvel por automóvel. Como é possível isso? Né? Não faz sentido no comércio Heckscher-Ohlin que eu troque automóveis por automóveis, ou computadores por computadores. Então, precisa, para explicar esse tipo de comércio que surge bastante a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos precisar de uma nova teoria para explicar o comércio entre países de dotação de fatores semelhantes, tá? Comércio entre países desenvolvidos entre si. Então, primeiro ponto que a gente vai utilizar para explicar esse tipo de comércio é que é um comércio diferente do anterior, tá? Onde você não tinha a demanda, não te dizia nada, a demanda por produtos. Lembre-se, as duas teorias que a gente viu até agora mostram que os países comercializam por causa de, custo de trabalho mais baixo, ou dois, porque tem dotação de fatores diferentes, certo? Agora, uma dessas duas teorias fala sobre demanda. Agora, vai surgir o papel da demanda por produtos diferenciados, que é um jeito que a gente conseguiu de explicar esse comércio norte-norte. Como assim demanda por produtos diferenciados? A gente já vai ver agora em detalhe aí essa explicação, mas o ponto é que os dois países trocariam, por exemplo, Estados Unidos e Japão, trocariam automóveis, sendo que os automóveis são diferenciados, ou seja, eles não são iguaizinhos entre si. Lembra, né, da microeconomia? O produto diferenciado, ele não é homogêneo, né? Ou seja, ele não é igual dependendo do tipo de empresa que fez. Pelo contrário, ele é diferente dependendo do tipo de empresa ou país que fez o produto. Então, eu vou trocar automóveis, de acordo com essa teoria aqui, norte-norte, vou trocar automóveis diferenciados. Então, eu vou trocar automóveis, por exemplo, a Europa pode produzir automóveis pequenos e trocar com os Estados Unidos por automóveis grandes, tá? Ou automóveis luxuosos, né, tais como Audi, Mercedes-Benz, trocar com o Japão por automóveis médios ou pequenos, compactos, tá? Então, é por isso que esse tipo de demanda começa a surgir a partir da Segunda Guerra, que os países vão ficando ricos, e esses países mais ricos têm uma demanda diferenciada agora, começa a ter diferenciação de produto, e o papel dessa demanda torna-se importante para explicar esse comércio norte-norte. Então, vamos detalhar agora como é possível, em um modelo, explicar comércio entre países que têm o mesmo tipo de dotação de fator. Tá? Bom, a primeira coisa é que é o seguinte, vejam vocês,
Nós vamos trocar automóveis. Estados Unidos produz, sei lá, automóveis médios e a Europa produz automóveis de luxo. Eles vão trocar entre si. Só que não adianta, né, se um especializar num tipo de automóvel e o outro no outro tipo de automóvel, não adianta que você produza poucos, né? O ideal é que a gente produza em larga escala. Estados Unidos se especialize e produza em larga escala, em grande volume, um tipo de automóvel e a Europa produza em larga escala o outro tipo de automóvel, e aí os dois países trocam, certo? De modo que os Estados Unidos não precisa produzir os automóveis de luxo, vai se concentrar na produção dos automóveis médios. E os europeus vão poder produzir em larga escala os automóveis de luxo e não precisam produzir o outro tipo de automóvel, enfim, cada um se especializa num tipo de automóvel. Tá? Então, voltando aqui, a demanda por produtos diferenciados tem a ver com isso. Tá? Nós vamos trocar produtos diferenciados. Só que, aí, assim, continuando a explicação, nós vamos produzir cada um desses produtos em larga escala, com economias de escala. Certo? E por que isso é importante? Justamente por essas que eu estou dizendo aqui. Existem, né, até cada vez mais tecnologias com rendimento crescente de escala. Não sei se vocês lembram, as duas teorias que a gente falou até agora, a gente estava assumindo que o rendimento era a produção, né, a função de produção, era de escala constante. Ou seja, se eu dobro os insumos, eu dobro a produção. Se eu triplico os insumos, eu triplico a produção. Aqui não. Aqui, se eu dobro os insumos, eu mais que dobro a produção. Tá? Nós temos um setor crescente de escala. Tá certo? Então, é importante que eu produza com bastante escala, e essa produção, agora sim, número 2, essa produção em larga escala que vai me permitir especializar em poucos produtos, né, que vão ser diferenciados do outro que eu vou trocar. Então, a Audi, a Mercedes, a BMW não precisaram produzir automóveis compactos ou automóveis médios. Elas puderam se especializar nos automóveis de luxo e produzir em larga escala na Europa, e aí sim trocar por a Alemanha, por exemplo, trocaria com os Estados Unidos por esses Audis, Mercedes e BMWs, trocaríamos por produtos por automóveis médios ou automóveis compactos. Tá? Essa é a ideia. Tá? A economia de escala ela é importante nessa explicação, porque ela me permite especialização e me especializar em alguns dos produtos diferenciados. Essa que é a ideia. Tá bom? Então, se tiver economia de escala, ou seja, uma tecnologia com rendimento crescente de escala, eu vou produzir, sim, em grande volume. E por que é bom produzir em grande escala, nessa explicação aqui? Vejam vocês, vamos lembrar agora da microeconomia, que uma tecnologia, ela tem rendimento crescente de escala quando ela tem dentro dela altos custos fixos, certo? Só relembrando o que é rendimento crescente de escala, que é isso. Quando eu dobro os insumos, eu mais que dobro a produção. Beleza. Isso ocorre, né, quando existe custo fixo. Dá uma olhada aqui nessa função de custo total. Aqui. De custo é igual, C é igual a uma parte fixa mais uma parte que é variável ou proporcional à produção. A parte do fixo é F, que não depende do que, né, quanto eu produzir. E aqui tem o custo variável, que é um Czinho vezes Q, que é a produção. Então, você vê que quanto maior... Tem dois termos, o F e o CQ. O primeiro termo, F, não depende de quanto eu produzo, ele vai ser independente se eu produzir 0, 1 ou 1 milhão de automóveis, ele vai ser sempre F. E já o custo, já esse CQ aqui é um custo variável, ele vai depender, sim, de quanto você produzir, tá certo? Vocês lembram disso de microeconomia. Agora, olha o interessante da função, quando você tem altos custos fixos, olha o que acontece. Faz de conta que o F agora é um valor grande, tipo 1 milhão ou 1 bilhão, como ocorre tipicamente nas fábricas, no setor de automotivo. Vocês sabem que o custo fixo de uma fábrica, para você montar uma fábrica de automóveis, é próximo a 1 bilhão de reais. Acho que hoje deve ser até mais, né? A inflação recente e tudo.
pelo menos R$ 1 bilhão de custo fixo. Então, agora faz de conta, então, que o Czinho é um constante qualquer e esse F é 1 bilhão. Pega o custo total, divide por Q, que é a ideia do custo médio. O custo médio é o custo total dividido pelo quanto você produz, né? Essa é a ideia do custo médio. Então, o custo médio, que é C dividido pelo Q, pega isso aqui e divide por Q. Olha o que vai acontecer. Nós vamos ter F mais CQ. Só um minuto. Se alguém tinha me chamado. Desculpe. Vamos lá. Então, divide por Q grande, tudo isso aqui. Então, você vai ter uma parte F sobre Q, e isso aqui, Q dividido por Q, cancela e fica o Czinho. Então, você vai ter, olha que interessante, o custo médio, ele vai ser inversamente proporcional ao custo que você produzir. Tá? Então, esse termo do custo fixo, ele é amortecido à medida que você produz mais. Tá? O custo médio, quando o F é 1 bilhão, é muito grande, mas à medida que você vai produzindo bastante, imagine se você produzir 1 milhão de automóveis. 1 milhão dividido por 1 milhão dá 1, né? Então, o custo médio já caiu bastante. É como se fosse, deixa eu ver se tem uma curva aqui. Não tem. Mas, tem um gráfico aqui, mas ele vai justamente caindo à medida que o Q produz. E você vai amortecendo ou abatendo esse custo fixo aqui. É aquela história, né? O custo médio numa fábrica de automóveis, se eu produzir um automóvel, vai ser F, que é 1 bilhão, dividido por 1 mais C, vai dar 1 bilhão mais o Czinho. Ou seja, um custo médio para você produzir um automóvel vai ser 1 bilhão. Ou seja, não compensa produzir um automóvel se você montar uma fábrica de 1 bilhão. 1 bilhão de reais, certo? Agora, tenta produzir 1 milhão de automóveis por ano, como acontece tipicamente com os automóveis compactos. Aí, esse Q aqui vai ser 1 milhão, 1 bilhão dividido por 1 milhão, já vai ter, o número vai ser 1.000, né? E aí, você consegue abater bastante esse custo médio aqui, certo? Então, olha só, aqui eu dei um exemplo onde o F3, 3 é um número muito pequeno, mas enfim, F igual a 3 e o C igual a 1. Se eu produzir nada, custo fixo, custo total é 3 e o custo médio, ou custo por unidade, não é definido, né? Porque é 0. Agora, isso tudo usando isso aqui, né? Usando essa curva aqui, custo total e custo médio. Aí vai lá para outra página. Se eu produzir um só, meu custo fixo, 3 mais 1, 4, e o custo médio, 4 sobre 1, 4. Então, você vê que ele, se fosse produzir 2, o custo total é 5, e ele vai crescendo cada vez mais, o custo total. Agora, o custo médio, ele vai caindo, sendo que se você produzir X em quantidade qualquer, o seu custo total sempre vai aumentando, né? Mas o custo médio, esse segundo termo, vai, quando X tende a infinito, ou seja, vai crescendo muito, esse segundo termo tende a 0. E aí nós temos um custo fixo, um custo médio e fixo, que é igual a esse valor aqui, né? Que é o valor menor possível. Ou seja, o ponto dessa história é, quanto mais eu produzir, né, numa tecnologia de rendimento crescente de escala, quanto mais eu produzir, mais eu rebato ou diminuo esse custo fixo aqui. Aqui nesse exemplo, eu coloquei o custo fixo 3, mas se ele for 1 bilhão, por exemplo, né, que é o custo da fábrica, né, o custo de você implementar linhas de produção, você vai abatendo esse custo à medida que você vai produzindo mais. E esse é o ponto. Tá? Então, por isso que, aí voltando a alguns slides, por isso que eu tenho que produzir em larga escala, porque produzir em grande volume dá esse efeito de você abater o custo fixo. Tá? E também tem essa questão do produto diferenciado. Ou seja, eu posso me especializar em alguns produtos diferenciados, produzir um montão e trocar com aquele outro país que vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai pegar outros produtos diferenciados, também vai produzir um montão
e vai trocar comigo. Então, esse é o ponto, tá? Então, vamos supor, no comércio entre França e Alemanha, a França vai produzir Peugeots, Citroëns compactos e médios, enquanto a Alemanha vai produzir automóveis de luxo, tais como os Audis, Mercedes e BMW. Cada um vai produzir em grande escala e vão trocar esses produtos diferenciados. Diferenciados por quê? Porque eles não são iguais, né? Um automóvel, eu preciso das duas coisas. Eu preciso de automóvel pequeno e de automóvel de luxo, né, para vender nos meus mercados. Mas eu não preciso produzir os dois. Eu posso me especializar na produção de um e trocar com outro país pelos produtos diferenciados deles. Esse é o ponto. Bom, toda essa discussão aí, esses slides que eu pulei, eu já vou voltar, mas toda essa discussão que a gente está iniciando agora é o chamado modelo de concorrência monopolística do Krugman, né, do Paul Krugman, em 85, meados dos anos 80, eles utilizaram toda essa ideia de especialização em produtos diferenciados e produzindo em alta escala, né, vai te dar um custo médio declinante, e esse custo médio declinante permite que você consiga isso, a especialização, né, e a produção em larga escala e a troca de produtos diferenciados. Tá certo? Agora, a concorrência imperfeita, de onde está aparecendo essa ideia aqui de concorrência imperfeita? Por que tem que ter concorrência perfeita? Lembrando para vocês que concorrência perfeita é quando a gente tem uma dessas três estruturas de mercado: monopólio, oligopólio ou concorrência monopolística. Também lembrando da microeconomia, né? A concorrência monopolística é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Tá? A França se especializa nos automóveis compactos. A Alemanha se especializa nos automóveis de luxo. Cada uma vai ser uma espécie de monopólio, né? Concorrendo dentro do país, mas tendo uma especialização. Os produtos são diferenciados. Tá? E aí eu consigo, se eu usar essa ideia da concorrência monopolística, eu consigo fazer um modelo no qual os países se especializam em alguns produtos diferenciados e produzem em larga escala. Tá? Então, mais um detalhe: quando a concorrência é imperfeita, eu posso assumir rendimento crescente de escala que é oriundo do custo médio declinante. Outra coisa, quando eu tenho uma concorrência monopolística, eu tenho poder de mercado, porque naquele produto diferenciado só eu produzo. Então, eu formo o preço. Eu não pego o preço, eu não assumo o preço. Sim, eu tenho influência sobre o preço. Tá? Por quê? Eu sou monopolístico. Só aquelas três empresas que exportam automóveis de luxo para a França. Tá? E a mesma coisa para a Alemanha. Só aquelas empresas francesas que exportam automóveis compactos para a Alemanha. Essa é a ideia. Tá? Então, eu queria lembrar também que a economia de escala, ela pode ser interna à firma, que é essa ideia que a gente mostrou agora, custo médio declinante com a produção. Cada vez que você produz mais, o custo médio cai, porque você está batendo o custo fixo. E tem economias de escala externa à firma, quando um setor de um monte de empresas pequenas, né, a soma da produção dessas várias empresas pequenas, né, dá a escala do setor. Então, isso é a economia de escala externa. Isso aqui é uma definição da micro também, mas independente se é interna ou externa, o importante é que isso vai me dar o mercado imperfeito, né, a ideia de concorrência perfeita que eu preciso para ter rendimento crescente de escala. Nesse modelo, eu tenho que ter isso aqui, ó. O meu F tem que ser grande, tá? Para poder ter custo médio declinante, tá bom? Bom, independente disso, ou não, como que funciona, então, esse modelo do Krugman e do Help? É isso. Eu me especializo em alguns poucos produtos diferenciados e produzo em larga escala. E aí eu faço com o outro país o famoso comércio intraindústria, que é definido por comércio
internacional entre produtos diferenciados dentro do mesmo setor. Tá certo? Agora, o detalhe importantíssimo na definição de comércio de indústria é que o produto tem que ser diferenciado, não pode ser produto homogêneo. Por quê? Porque o produto diferenciado, por definição, ele é diferente um do outro. Tá? O automóvel luxuoso alemão não é igual ao automóvel compacto francês. Eles são diferentes, são diferenciados, como o nome já diz. Então, por que o comércio entre produtos homogêneos não dá? Porque o produto homogêneo, ele é igual, independente da empresa que produz, o produto homogêneo é igual. Então, você não vê o Brasil exportando soja para a Argentina e a Argentina exportando soja para o Brasil. Porque a soja é um produto homogêneo, é a mesma soja, é igual, né? Então, é importante isso aqui na definição de comércio de indústria, tá? O produto tem que ser diferenciado. Então, suco de laranja não vale, soja não vale, alface, tomate, produto homogêneo não vale, tem que ser produto diferenciado. Aí, o comércio entre indústria, então, é isso, eu troco produtos diferenciados dentro do meu setor. Quer ver outro exemplo de comércio entre indústria interessante? Aviões. Existem aviões regionais, médios, e existem os aviões grandes de intercontinentais. Esses aviões grandes, intercontinentais, eles fazem esses voos de mais longa duração, tá? O voo que vai de um continente a outro, por exemplo, né? Sei lá, um voo que vai de São Paulo até Portugal ou Itália, que é um voo de 9, 10 horas. Então, para isso, você precisa de um avião intercontinental, que são produzidos por empresas como Boeing, como Airbus, empresas que produzem esses automóveis grandes, esses aviões grandes. Já um avião regional é um avião menor. O avião intercontinental, ele tem 500, 600 lugares. Então, em grande escala, né? Você coloca bastante passageiros nesses aviões. Agora, existe também os aviões regionais, que são aviões menores, um menor número de passageiros cabe 100, 120, 150, e é para esses voos de menor duração. Um voo entre São Paulo e Rio, São Paulo e Salvador, ou entre Boston e Nova York, sei lá, Boston, Washington, Boston, Nova York, tá? Então, quem produz esse tipo de aviões regionais são outras empresas, como a nossa Embraer, né, a brasileira Embraer, ou a Saab, sueca, ou a Bombardier, canadense. Então, são aviões... Então, no caso, o comércio entre indústrias, também no setor de aviões existe. São aviões médios por aviões intercontinentais. Tá? Um ponto importante no comércio entre indústria é que tanto um produtor quanto o outro, que trocam esses produtos diferenciados, produzem em larga escala. Tá? A vantagem advinda deles, né, que eles têm, advém do fato de eles produzirem com economia de escala, porque eles se especializam numa pequena variedade de produtos diferenciais. Tá certo? Tipicamente, ele ocorre entre países avançados, porque é onde você tem essa estrutura de oferta e também de demanda por produtos diferenciados, mas não necessariamente. A gente vê aí, eu acabei de dar o exemplo do Brasil, né? Que o Brasil pode trocar e o Brasil troca realmente com a Europa e com os Estados Unidos os nossos aviões da Embraer por aviões da Airbus e da Boeing, né? Compra os aviões grandes deles e vende para eles os aviões regionais. Aliás, a Bombardier, a Embraer, ela está bastante presente nos mercados aí da Europa e dos Estados Unidos. Uma vez estava fazendo um voo, acho que entre Roma e Milão, voo de menos de 1 hora, e eu tinha lá, estava mexendo no avião, achei um saquinho lá e o avião estava escrito, né, Embraer, Made in Brazil. Eu achei bastante interessante que a Itália, né, comprou os aviões da Embraer e utiliza em alguns dos seus voos internos. Então, é isso, comércio intra-indústria é isso. E é a essência e o coração aqui dessa explicação do Krugman, né, tá? O comércio intra-indústria. Mas deixa eu dar uma outra definição para vocês também, parecida, para você não confunda comércio intra-indústria com o comércio interindústria. Intra é dentro de, inter é fora. Tá? Então, intra-indústria é dentro do mesmo setor.
comércio interindústria é de diferentes setores. O comércio interindústria é aquele comércio das teorias anteriores que eu falei para vocês. Não é? A gente trocava vinho por têxtil, a gente trocava suco de laranja por máquina, a gente trocava automóvel por café, tá? Ou seja, de diferentes setores. Tá? E então, o comércio interindústria, que é o que a gente viu antes, nas duas teorias anteriores, a fonte do comércio vem ou das vantagens comparativas ou da dotação de fatores, dependendo aí, né, se você está usando a explicação das teorias clássicas ou da teoria neoclássica para explicar o tipo de comércio. Mas o ponto é que vai ser sempre entre dois diferentes setores, nunca dentro do mesmo setor. Enquanto que, volta um slide, enquanto que o comércio intraindústria é aquele explicado pela especialização, produção em larga escala de produtos diferenciados, o comércio interindústria não tem nada de produto diferenciado aqui, tá certo? Então, eu vou trocar café por máquina, por quê? Porque eu tenho uma dotação de fatores diferente. Né? Eu que produzo café, tenho terra abundante, vou produzir café e vou trocar por máquina. É um outro papo, tá bom? Então, o comércio interindústria é aquele típico entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Muito bem. Para finalizar a ideia do modelo do comércio intraindústria, e eu estou explicando aqui o modelo do Helpmann-Krugman, como que é o padrão de comércio desse modelo? Como que é o padrão de comércio? Bom, se a gente troca produtos diferenciados, né, nos quais a gente se especializou em poucos deles e produz em larga escala, eu vou saber se o meu comércio ele é comércio intraindústria, dependendo se a razão KT, ou razão capital-trabalho, for similar ou não similar. Se vocês já sabem agora o que é um comércio intraindústria, já sabem o que é um comércio interindústria, um dos dois vai prevalecer, dependendo se nós temos uma razão KT parecida ou muito diferente. Se a razão capital-trabalho dos dois países forem muito diferentes, tipicamente você vai ter comércio interindústria. Agora, se você tiver uma razão capital-trabalho semelhante, tipicamente você vai ter um comércio intraindústria. Por quê, gente? Bom, vejam vocês. Se eu tenho uma razão capital-trabalho semelhante, é porque eu tenho bastante capital ou bastante trabalho. Então, suponha Japão e Estados Unidos, que tem bastante, ambos têm bastante capital. Então, é de esperar que a razão K sobre T deles sejam semelhantes. E aí vai prevalecer a explicação do Krugman. Né? Vai ter, entre os Estados Unidos e o Japão, vai ter bastante comércio entre indústria. Então, eles vão trocar automóveis com automóveis, aviões com aviões, eletrônicos com automóveis. Vai ser esse tipo de comércio aqui. Agora, quando você fala de dois países que têm uma razão capital-trabalho muito diferente, por exemplo, Estados Unidos e Gana, ou Costa do Marfim e França, né, a tendência é que o comércio entre a Costa do Marfim e a França seja interindústria. Por quê? Porque eles têm uma razão capital-trabalho muito diferente. No caso, a França tem bastante capital e a Costa do Marfim vai ter bastante trabalho. Então, vai ter razões de capital-trabalho não similares. Tá? Então, é isso. Resumindo o modelo de concorrência monopolística, né, você vai ter várias firmas produzindo produtos diferenciados, especializadas naqueles produtos, e vai trocar com outro país pelo produto diferenciado também daquele outro país. Lembrando que elas têm função de um custo médio declinante. Elas tendem a ter ou comércio intraindústria ou comércio interindústria, dependendo se o seu país, comparado com o outro, tem uma razão capital-trabalho semelhante ou não semelhante. Se for semelhante, eu tendo a ter comércio intraindústria, como, por exemplo, Estados Unidos e Japão. Se for muito diferente, como
França e Costa do Marfim, tá? Eu vou ter a tendência que exista comércio interindústria. Por exemplo, automóveis franceses versus cacau marfinês. Por exemplo, café marfinês versus aviões franceses. Essa é a ideia, mais ou menos. Tá bom. Para terminar essa parte do Krugman, e antes de fazer um exercício, eu gostaria de mostrar para vocês um indicador, assim como nós tivemos o índice de vantagem comparativa revelada, que era um indicador que servia para medir quando dois países têm vantagem comparativa em um determinado produto em relação a outro país. Lembra disso? Por que eu usava o IVCR mesmo? É porque eu não tinha as razões capital-trabalho, eu não tinha os azinhos, os custos de trabalho. Então, eu tive que inventar o índice de vantagem comparativa revelada, que media, de algum modo, a vantagem comparativa no comércio, né? Agora, aqui vai acontecer uma coisa semelhante. É difícil saber qual é a razão capital-trabalho da França hoje, em 2021, perdão. É difícil saber a razão capital-trabalho da Costa do Marfim, para eu poder comparar e dizer se eles são similares ou não. Aí alguém inventou um indicador que vai dizer se um comércio que predomina é intraindústria ou interindústria, quando eu falo em dois países, né, comparando dois países. O indicador se chama índice de Global Lloyd, ou indicador de Global Lloyd. Dois economistas que inventaram um indicador para medir o comércio intra-indústria. E para saber se quem prevalece é o intra-indústria ou o que prevalece é o interindústria. O índice de Global Lloyd, ele mede dessa maneira, dessa fórmula aqui, se o comércio intra-indústria predomina ou não quando eu falo de exportações X e importações M de um país com relação ao outro. Olha só. X mais M menos módulo de X menos M vezes 100% dividido por X mais M. Esse Izinho que eu estou falando aqui é o setor I. Escolhe um setor qualquer. Por exemplo, automóveis. Escolhe dois países, França e Costa do Marfim. Ou França e Japão, sei lá. Escolhe dois países. Aí eu meço as exportações da França para o Japão ou para a Costa do Marfim num determinado produto, por exemplo, automóveis. Meço também as importações desse mesmo produto, desse mesmo país. E aí eu consigo comparar se, nesse setor I, predomina o comércio intraindústria ou interindústria. Tá? Então, olha lá, X mais M é a soma das exportações com as importações. E aqui embaixo também. O desconto da diferença entre exportações e importações em módulo. Em módulo significa que eu desprezo o sinal disso daqui. Se o X menos M for negativo, ele vira positivo. Se for positivo, ele se mantém positivo. Menos isso aqui, vezes 100%. Ele vai dar um índice entre 0 e 100. Ele vai dar um índice entre 0% e 100%. E o interessante, eu vou dar um exemplo daqui a pouquíssimo, o interessante é que quanto mais próximo de 100%, mais significativo é o comércio intra-indústria. Tá? Quanto mais perto de 0, eu digo que o comércio é interindústria. Se eu estiver no meio, aí eu vou dizer que não predomina nem o interindústria, nem o intraindústria. O que você fala aqui? Tá? Mas, enfim, voltando aqui para o índice de Global Lloyd, vamos supor que X, que o país é França, exportações de automóveis da França para o Japão. Então, o X são as exportações da França para o Japão e o M são as importações que vêm do Japão e vão para a França. Então, eu anoto X e o I é automóveis. Eu anoto X, o M, XM, XM, coloco aqui e vejo.
Tipicamente, entre 70% e 100%, o comércio intra-indústria é forte. Tá? Significa que tem bastante exportação. Essa ideia, lembra o que é a ideia do comércio intra-indústria? Eu exporto um automóvel e importo automóvel, só que automóveis diferenciados. Então, quanto mais perto de 100%, ou pelo menos de 70% a 100%, significa que eu exporto bastante e importo bastante. Por isso que o comércio intra-indústria é alto. Agora, imagina se agora estou falando de automóveis de novo, e as exportações agora da França para a Costa do Marfim de automóveis. Então, a França exporta automóveis X, só que ela não importa nenhum. Costa do Marfim não produz automóvel. Então, esse M aqui vai ser zero. Se o M for zero, faça as contas aí, essa proporção inteira aqui vai dar exatamente zero. Ou seja, entre França e Costa do Marfim não tem comércio intra-indústria, e sim comércio interindústria, que é o comércio de produtos diferentes. Não os produtos diferenciados, mas produtos de setores diferentes. Tá? Então, a França e Costa do Marfim não vão trocar automóveis, a França vai exportar automóvel e vai importar o quê? Cacau. Tá? Então, eu vou dizer para vocês que entre 0% e 30%, o que predomina é o comércio interindústria. Entre 70% e 100%, prevalece o comércio intraindústria. Entre 30% e 70%, não prevalece nenhum nem outro. Vamos dar alguns exemplos aqui. Dá uma olhada. Aqui eu repeti a fórmula para a gente poder ver, visualizar mais fácil. E aí, dois países, X, Y, A e B, não sei qual país, tem 3 produtos, automóveis, aço e café. E aqui está as exportações e as importações entre os dois países. Então, vamos supor que eu estou falando do Brasil com Argentina. Ou o contrário, faz de conta que a gente está falando da Argentina e Brasil. A Argentina exporta 10 mil milhões, ou seja, exporta 10 bi de automóveis. E a Argentina importa 8,5 bilhões de automóveis. Com esses dois números, vocês diriam como é o comércio de automóveis entre Brasil e Argentina? O que prevalece? Intraindústria ou interindústria? Bom, aí eu teria que pegar esses dois dados e jogar na fórmula do IGL. Então, eu coloco 10 mil, 8.500, menos 10 mil menos 8.500 em módulo, vezes 100 mais, dividido por 10 mil sobre 8.500, que está aqui embaixo, ó. Está tudo aqui embaixo. Ó, 10 mil mais 8.500, menos 10 e 8.500, que vai dar 1.500 em módulo, ele é 1.500. Então, vai ser 18.500 menos 1.500. Vezes 100 dividido por isso daqui, que dá 0,92. Quando você multiplica por 100, aqui o 100, vai dar 92%. Lembra que eu falei que a partir de 70% até 100% temos comércio intraindústria no setor de automóveis? Então, esse 92% aqui é indicador de que realmente no setor de automóveis entre Argentina e Brasil prevalece o comércio intra-indústria. Ou seja, o Brasil exporta bastante, a Argentina exporta bastante para o Brasil, e o Brasil exporta bastante automóvel para a Argentina. Já vou pular para o café, que está aqui na outra ponta, que é o terceiro exemplo. Depois vocês dão uma olhada no exemplo do meio, que é o aço. Vou pular para o café direto. Olha o que acontece. A Argentina não exporta nada de café e importa 15 mil milhões, ou seja, 15 bilhões. E aí, calcula o IGL agora. Joga aqui na fórmula. 0 mais 15 mil menos 0 menos 15 vezes 100. 0 mais 15.
aqui embaixo. Olha lá, 0 mais 15 dá 15. Menos módulo de 0 menos 15. Opa, 0 menos 15 mil dá menos 15 mil. O módulo disso é positivo 15. Então, é 15 mil menos 15 mil dá 0. Esse numerador aqui deu 0. Divide por 0 mais 15, é 15, 15. 0 dividido por 15 dá 0. 0% significa que no comércio intra-indústria não existe e que predomina o comércio interindústria nesse setor de café. E é verdade, né? Vocês veem que a Argentina não é especializada em café, é só o outro país que estou dizendo que é o Brasil. Fazendo para o produto do meio, bem rápido, 25 com 2.500 significa que a Argentina exporta um monte de aço para o Brasil, só que importa bem pouquinho. Importa 2.500 do Brasil. Então, se você jogar na fórmula, faz os cálculos, vai dar 18%. Lembra que eu falei que é de 0 a 30 que predomina o comércio interindústria? Então, também no aço vai predominar o comércio interindústria. Ou seja, a Argentina quase não importa aço do Brasil. Não tem aço nas duas direções, tem só em uma direção. Isso aqui é um exemplo fictício. Na vida real, o Brasil produz bastante aço, sim. Eu só não lembro se ele exporta para a Argentina. Se esses números aqui forem reais, não, né? Mas, de qualquer modo, entre 0 e 30, o que predomina é o comércio interindústria e não o intraindústria. Então, dentro do setor de aço, é só um comércio de uma mão só. Aço vai da Argentina para o Brasil. Assim como o setor de café, o café vai do Brasil para a Argentina. Tá? Então, finalizando aqui, o modelo do Paul Krugman mostra que dois países que têm dotação de recursos semelhantes, tais como os países desenvolvidos, têm bastante capital, né? É possível que você comercialize produtos diferenciados, nos quais os países se especializam e produzem em larga escala e trocam entre si dentro desse esquema de comércio intraindústria. Só lembrando que os produtos são diferenciados, tá? Os automóveis que vão de uma ponta para outra não são iguais aos automóveis que vêm de uma ponta para outra, tá bom? E eu tinha dito que o padrão de comércio vai depender do que se você tem uma razão capital-trabalho similar ou diferente, né? Mas como nós tipicamente não temos a razão capital-trabalho, então outro jeito de medir o comércio entre indústria é usando o índice de Gruber-Lloyd, o IGL. Tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro exercício. Os resultados desse modelo é que os países que têm dotação de fator semelhante tendem a se especializar na produção de um tipo de produto e trocam com países que se especializam em outro tipo de produto dentro do mesmo setor, né? Que é a ideia da economia de escala, presença de economias de escala. Certo? Bom, esse modelo serve para explicar o crescente comércio entre países ricos que se observa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de comércio norte-norte, ou seja, países desenvolvidos, certo? Já o comércio norte-sul, né, que ainda continua sendo explicado pelas teorias anteriores, as teorias clássicas e as neoclássicas, ou seja, explicados pelos custos, né, vantagem em custos e pela dotação de fatores, comércio norte-sul. Bom, eu queria também comentar que essa história de norte com sul é um pouco relativa e mudou muito nos últimos 30, 40 anos, à medida que países que eram tipicamente do sul, ou seja, países menos desenvolvidos, foram crescendo e foram também produzindo outros tipos de produto e detendo cada vez mais
fatores que eles não tinham antes. O exemplo disso é justamente o nosso Brasil, mas também países como o México e a Coreia do Sul, principalmente, alguns outros países do Sudeste Asiático, que eram países que foram aumentando a dotação de fatores, de outros fatores que eles não tinham ontem, como capital, né? Então, hoje você vê a Coreia do Sul, ela é um país desenvolvido hoje, né? Ela produz vários países, vários produtos diferenciados, né? E tem multinacionais competitivas em vários setores, né? Inclusive setores tecnológicos, os quais nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o papel da tecnologia no comércio internacional. Mas, só para dizer que esse comércio norte-sul, que é o comércio interindústria, explicado pelas antigas teorias, ele está um pouco mais misturado, né, hoje em dia. Por quê? Porque países como o Brasil ou como o México, eles têm uma estrutura mista, né? Não é como a economia de Gana, que só tem mais produtos baseados na agricultura, né, ou na dotação de trabalho ou na dotação de terra. São países com uma economia mais complexa, mais diferenciada. Bom, é isso. Vamos lá. Tem agora também uma segunda teoria moderna para explicar o comércio internacional de hoje, do período mais recente, do pós-guerra para cá, que é a teoria do ciclo do produto, baseada no trabalho de Vernon, que foi lançado em 1966. Então, vocês veem que essas teorias que eu estou falando hoje são todas do século XX, né? São bem recentes e, enfim, são outras explicações. Na verdade, Vernon está tentando justamente criar essa ideia do ciclo do produto, que pode ser utilizada para explicar o comércio internacional também, mas, principalmente, o comércio de produtos industrializados. Então, aqui, eu posso dizer também produtos diferenciados, né? Mas o papel da inovação tecnológica, que ajudaria a explicar a exportação e importação de produtos, mas produtos industrializados, tá? Então, esquece o café, esquece os produtos homogêneos nessa teoria aqui, nessa teoria dos produtos industrializados. E mostrar que não só essa questão da produção de larga escala é importante, como disse o Krugman nesse modelo agora apresentado, mas também que a inovação tecnológica também é importante para explicar como que os países comercializam mais, né, ao longo do tempo, por conta do que a gente chama de teoria do ciclo do produto. Tá? A mudança tecnológica é muito importante para explicar a exportação e a importação de novos produtos industrializados. Então, vamos ver como que funciona a ideia do ciclo do produto do Vernon. Na verdade, é uma ideia bem simples, não é difícil de entender, não. Se a gente observa que os produtos industrializados ou manufaturados passam por ciclos, né, ou estágios ao longo da vida desse produto. Então, um celular como esse daqui, por exemplo, né, estamos em 2020, esse celular aqui, que chama smartphone, eles já existem já faz uns 10, 12, acho que 15 anos, mas foi passando por modificações significativas, é verdade. Se eu não me engano, o primeiro celular smartphone foi o iPhone 1, depois iPhone 2, 3, e depois outras empresas foram também produzindo os smartphones. Tá? Mas, digamos, entre 10 a 15 anos atrás, foi inventado o smartphone. Esse produto, no caso do smartphone, passou por ciclos bem previsíveis e bem determinados. E, durante esses ciclos que o produto vai passando, o país que exporta, ou melhor, o país que inicialmente produz e depois exporta esse produto, tem vantagens no início desses ciclos, mas ao longo do tempo, por vários motivos, vai perdendo essas vantagens que ele tinha inicialmente para outros países
né, para outros países. Eventualmente, em algum caso, alguns produtos, você pode até perder aquela vantagem de tamanha, de uma maneira tão grande, que ao invés de ser exportador, o país vire até importador. Mas o importante é entender que ciclos são esses, ou como que os bens manufaturados passam por ciclos ou estágios. Na verdade, todo bem manufaturado passa por 5 estágios. Tá? Então, vamos lá. Segundo a teoria do ciclo de produtos de Vernon, eles passam por 5 estágios. Onde? No primeiro estágio, tá? Ele foi inventado, vamos dizer assim, inventado e produzido, lançado para aquele mercado local. Uma vez dando certo naquele mercado local, em um segundo estágio, ele eventualmente passa a ser exportado para outros países que veem vantagem naquele produto e também se interessam pela compra daquele produto, utilização, né? E então o país original exporta para outros lugares. Eventualmente, a adesão a esse produto cresce tanto que pode ser vantajoso para aquele país, não só exportar, não mais exportar, mas também vir a produzir, né, no exterior, vir a produzir para atender a demanda de outros países, né, através do investimento direto externo, ou ID, que nós veremos a partir da aula 8. Né, pode ser que seja importante ou interessante investir no exterior. Mas não só isso. Ele vai ser produzido no exterior, mas ele, inclusive, pode ser até copiado, né, ou emulado, de alguma forma, por produtos que empresas de outros países começam, né, depois de um certo tempo, depois de um certo passa-se um tempo em que é possível até copiar, né, ou fazer igual aquele produto. E aí, no estágio 4, esse bem que era exportado ou produzido no exterior, né, começa a perder a vantagem comparativa para que a empresa tinha inicialmente para a empresa de outros países, e a erosão dessa vantagem pode se dar de maneira cada vez maior, sendo que começa a existir concorrência de produção local, no caso de produção local de empresas de outros países. Tá? Então, vamos ver aí cada um desses 5 estágios. Tá? Então, primeiro, o produto nasce e é produzido, lançado em um certo mercado, começa a ser exportado, começa eventualmente a ser até produzido no exterior. Aos poucos, a produção de outros países começa a competir e erudir a vantagem competitiva que aquela empresa do país inicial tinha, e começa a haver uma concorrência das importações com produção local. Então, vamos ver esses 5 estágios da teoria do ciclo do produto de Vernon. Inicialmente, por exemplo, no caso de um celular, alguém percebe a vantagem de lançar aquele produto novo no país de origem. Então, pense, talvez nos Estados Unidos, uma empresa local lança o celular no mercado americano. E nenhuma outra empresa ainda, nem americana, nem do exterior, lançou. Essa empresa que faz, né, esse primeiro lançamento, ela cria, né, como ela cria um novo produto, é considerada uma inovação tecnológica. Então, essa empresa inicial é a empresa inovadora. Tipicamente, a empresa inovadora nasce em países desenvolvidos. Países desenvolvidos definidos como países que têm mais alta renda, né, e têm uma demanda mais sofisticada ou elaborada para produtos diferenciados. Por que isso? Porque tipicamente é onde tem a renda, né, e é onde vai ter a demanda. Então,
seria difícil lançar o celular num país bem pobre, onde há problemas de alimentação ou outras coisas básicas é grande, né? Então, tipicamente, os países, os produtos inovadores, são esses que são produzidos e lançados, nascem nos países desenvolvidos, porque é lá que tem o nível de renda maior e vai ter uma demanda por um produto diferenciado. As pessoas podem pagar, em outras palavras. Muito bem, se inicialmente esse produto ele é lançado em pequena escala, para testar o produto, né, a adesão do produto, e também testar a qualidade e eficiência ao longo do tempo, a empresa inovadora, nesse mercado local, ela vai podendo começar, depois de algum tempo, produzir em alguma maior escala, à medida que esse produto se torne viável. Ou seja, viável em que sentido? Viável no sentido de que existe uma demanda, está sendo comprada, né? Está comprando o produto com uma qualidade aceitável e com um nível de eficiência aceitável, que é o lançamento, por exemplo, do iPhone 1, que é óbvio, é só pegar um iPhone 1, pede para alguém aí que tem algum iPhone 1 ou um museu do celular, vai ver, comparar com o seu smartphone de hoje. É muito inferior em termos disso tudo, mas quando você lança a inovação, é assim mesmo. Você, né, vai ter, de fato, vai ser produzido em pequena escala e, à medida que o produto vai sendo testado e mais eficiente, vai viabilizando a produção, o que dá à empresa inovadora a liderança nesses mercados. Tipicamente dá, ou seja, isso significa que ela vai ter um monopólio. Então, basicamente, nessa fase inicial do ciclo, ela tem um monopólio do produto e, por conta disso, lidera o produto. Dependendo do produto, pode até se confirmar esse monopólio, essa liderança, por uma patente. Tá? Então, por exemplo, a Apple lançaria uma patente que duraria algum tempo aí pelo smartphone. Mas, depende de produto para o mercado, essa patente vai existir ou não. Tá? Então, é isso. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio significa que a produção vai começando a ocorrer, a produção em massa, primeiro no mercado local. Ou seja, aquela viabilidade, aquela liderança foi tamanha, né, foi aumentando, você vai produzindo mais, acontece que o custo médio cai, né, como a gente já viu na teoria anterior, e você vai sendo mais e mais eficiente. Então, e o produto vai tendo mais adesão, não só no mercado local, mas vai tendo viabilidade de uso em outros mercados semelhantes, de renda semelhante. Por exemplo, lançar nos Estados Unidos, o japonês e o europeu, o coreano percebe aqui e fala, poxa, que legal, eu quero um celular assim. E aí eles começam a exportar para outros países de nível de renda semelhante. Tá? Então, nesse segundo estágio, a exportação começa que predomina, né? Então, cada vez maior escala e cada vez mais eficiente e qualidade também, não tenha dúvida. E as receitas que vão chegando, vão sendo obtidas pela exportação, vai consolidando ou reforçando a liderança dessas empresas no mercado local inicial e, obviamente, no exterior, à medida que ela está se expandindo para o exterior. Tá? No terceiro ciclo, no terceiro estágio, se houverem vantagens de localização, eu coloco aqui entre parênteses como economias de escala, vocês já viram, minimizar custo e transpor barreiras comerciais, esse que está entre parênteses aqui, eu vou voltar quando a gente falar sobre as multinacionais e investimento direto externo, mas basicamente a ideia aqui é se existe alguma vantagem, que seria uma dessas três que está entre parênteses, eu vou produzir no Japão, eu vou produzir na Europa, além de produzir nos Estados Unidos. Tá? Então, é isso. E aí eu substituiria parte ou totalmente aquelas exportações pela produção local. Então, agora eu tenho uma fábrica de iPhone no Japão e na Europa, exportando, produzindo ali e, né, vendendo para aquele mercado e, ao mesmo tempo que eu vou explorando vantagem de localização.
Tá? Então, esse estágio 3, né, é caracterizado pelo investimento direto externo, que, de algum modo, ajuda a manter a liderança, porque estou vendendo naqueles mercados. Mas é um modo de proteger o lucro também. Mas proteger o lucro do quê? Do fato de que já se passou um tempo e toda a tecnologia, à medida que ela vai sendo difundida ou conhecida cada vez mais, ou espalhada pelo mundo, isso vai atraindo interesse de outras empresas que vai começando a fazer o que a gente chama de reengenharia, ou cópia, né, ou o lançamento simultâneo, esse lançamento também do seu produto. Ou seja, você começa a ter concorrência. Então, a ida para o exterior é para proteger a concorrência, porque eles começam a surgir aí, à medida que o produto vai ficando maduro, ou seja, o tempo já se passou, estamos no terceiro estágio já se passou uma boa parte do tempo, o produto já ficou mais maduro, ficou mais conhecido, né? A tecnologia está mais difundida, então mais gente agora conhece, mas mais gente também tem a possibilidade de copiá-lo, querer vender e concorrer com essa empresa inicial. Tá? Então, por enquanto, eu ainda consigo proteger o lucro. Mas já no estágio 4, o que ocorre? Ainda a empresa líder, ainda ela é líder, ainda está vendendo e produzindo no exterior, tudo bem, mas, usando sua vantagem de custos, né, mas ela começa a sofrer com a imitação, uma vez que esse bem manufaturado começa a ser reproduzido ou copiado por empresas no exterior. Tá? Isso só ocorre nessa fase, a partir da fase 3 para a fase 4, em que o produto já se torna bastante maduro. Isto é, a tecnologia de produção já é cada vez mais conhecida, porque foi bastante difundida, né? Então, aquele produto que era diferenciado começa a se tornar padronizado, começa a se tornar homogêneo, tá? A fonte da diferenciação não existe mais, ou vai perdendo cada vez mais. Por quê? Talvez porque venceu uma patente, talvez porque não existia patente e outras empresas conseguiram começar a copiar, né? Tem vários motivos, né? Mas o principal ponto é essa ideia mesmo do tempo, né? Que a tecnologia se difunde à medida que o produto vai ficando maduro, que o tempo vai passando, e outros conseguem copiar, produzir igual. Então, aí você já tem uma empresa coreana, duas empresas coreanas produzindo a versão deles P1 smartphone. Tá? E aí surge uma empresa europeia fazendo a mesma coisa, e surge uma empresa chinesa fazendo a mesma coisa. Então, nesse sentido, a gente vai começando a perder vantagem competitiva. Tá? Em custos, não consegue ter mais o monopólio da produção, então você começa a dividir o mercado com outras, daí é inevitável que o lucro decline e que a liderança vai sendo erodida, vai perdendo. Em alguns casos, ela ainda continua em primeiro lugar, ou em segundo, de repente, depende, né? Mas em alguns outros casos, a empresa perde bastante e perde até a liderança do mercado, né, nessa fase 4. Mas, de qualquer modo, quando o produto já está maduro a partir da fase 4 e agora na fase 5, né, na fase 5 o produto está totalmente padronizado, ou seja, padronizado significa virou homogêneo, não é mais diferenciado. Não era só você que detinha um monopólio de conseguir produzir aquilo, mas sim também as outras concorrentes, né? Então, o produto se torna padronizado, facilmente copiável, e aí a concorrência das importações é bastante grande. Tá? Então, nesse estágio 5 aqui, o produto não é nem mais maduro só, o produto ele é totalmente maduro, mas já até padronizado, ou seja, qualquer um consegue copiar. Então, o iPhone 1 agora já é totalmente copiável e o lucro de liderança fica bastante ameaçados, inclusive no mercado local, tem essa também. O que acontece é que antes, lembra que era uma empresa americana que foi produzir no Japão, na Europa? Agora, nesse estágio, até no mercado local americano, ela começa a sofrer concorrência, tanto de empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, do Japão, como empresas chinesas de terceiros mercados. Né?
Então, aqui, nesse quinto ciclo, ah, é onde, vamos dizer, o produto está no fim da linha, né, o fim da vida do produto, né, porque ele já está totalmente padronizado, não é mais aquele produto inovador. Então, o iPhone 1 agora não é só coisa da Apple, e sim coisa de várias empresas. Então, eu mostro aqui nesse gráfico para vocês, aqui nesse eixo X é o eixo do tempo, ou seja, à medida que a gente começa no T0 e vai passando aqui, o tempo vai aparecendo, primeiro, nesse começo, temos o estágio do produto novo, né, o estágio 1. E daqui para frente, vai ser o estágio 2, estágio 3, 4 e 5, onde o produto vai ficando cada vez mais maduro e depois cada vez mais padronizado. Então, tipicamente, aqui no eixo Y, nós temos a curva de produção, mas também a curva de consumo. Tá? A curva de consumo, por exemplo, aumenta bastante. Aqui no começo, poucas pessoas usam smartphone, mas à medida que vai se difundindo o produto, cada vez mais e mais as pessoas vão consumindo, até que chega num platô, onde, né, quando o produto já é patronizado, depois de alguns anos, quase todo mundo tem, e a demanda aqui é só por demanda de reposição, praticamente, não tem mais demanda nova. Aí quebrou o meu celular, eu vou lá e troco. Então, é só demanda de reposição e não mais demanda porque é um produto novo e eu quero ter, agora mais gente está aderindo. A partir daqui, quase todo mundo já aderiu. Tá? O que pode acontecer aqui na curva de produção é que o país pode produzir, mas depois, quando começa a sofrer concorrência, olha o que acontece. Aquela produção vai caindo, eventualmente vai caindo de tal modo que a produção é menor que o consumo e eu tenho que importar a diferença. Tá? Tipicamente pode acontecer isso daqui. Muito bem. Então, o resultado importante, ou o principal resultado da teoria do ciclo de produto, é que a inovação tecnológica também tem um papel importante para explicar o comércio internacional de produtos manufaturados. Quem é que vai produzir, quem é que vai exportar os produtos de inovação tecnológica? Tipicamente, os países desenvolvidos. Por quê? Porque eles conseguem desenvolver os seus novos produtos, tá? Nos mercados deles, que são mercados de renda mais alta. Uma vez que eles são inovadores, eles atuam no mercado local inicialmente, depois exportam e depois começam a produzir no exterior também. Mas, à medida que o produto vai se tornando maduro e depois padronizado, a vantagem inicial vai sendo erodida. Né? Por quê? Porque a tecnologia se difunde e começa a ser copiada por outras empresas. Né? E aí, quem tinha aquela vantagem competitiva inicial vai perdendo ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o resultado principal dessa teoria. É a inovação tecnológica que garante a exportação de produtos manufaturados. Por quê? Porque o salto na frente, na concorrência com os outros países. Tá? Então, eu lanço um novo produto graças a essa inovação tecnológica. E é isso que vai me dar a vantagem competitiva de poder exportar e os outros não. Tá? Só que, depois do porém, né, o que vem depois do porém? É que isso não dura para sempre. Você viu a linha do tempo que nós mostramos agora. À medida que o tempo vai passando, a vantagem tecnológica vai sendo erodida, porque os outros vão copiando à medida que a tecnologia se difunde, né? E aí vai se perdendo aquela vantagem inicial que aquela empresa detinha. Muito bem. Evidência de que essa teoria é verdadeira e importante é que muitos produtos seguiram essa sequência dos ciclos, tá? Desde a Revolução Industrial, onde inicialmente eram as empresas inglesas, né, sapatos, roupas, empresas inglesas têxteis que tiveram a vantagem competitiva e começaram a exportar pelo mundo afora, né? Mas à medida que outros países foram conseguindo copiar e a tecnologia têxtil foi ficando mais difundida,
foi copiada e hoje em dia praticamente nem se produz mais têxteis no Reino Unido, né? É produzido em Bangladesh, no Vietnã, na China, enfim, no mundo inteiro. Eletrônicos, tais como celular e automóvel, também passaram por isso, né, por essas várias etapas. E aí, quando eu falo eletrônicos, os vários eletrônicos, né, desde geladeira, computadores, né, todos passaram por essa sequência dos 5 ciclos. Só que tem o outro comentário é que vários... Peraí, deixa eu terminar essa ideia inicial da sequência dos ciclos que todos os produtos passam. O interessante dessa história, que deixa eu voltar aqui um pouco, a gente pode ver os 5 ciclos ao mesmo tempo. A ideia de que quando a gente chega na, na padronização de produto, na etapa 5, vamos para ela, como na etapa 5, porque a inovação tornou-se totalmente difundida, virou um produto padronizado, o que ocorre? Então, aqui acabou. Quando chega no 5º ciclo, acabou. Estamos no 5º, acabou, já a empresa está lascada, vai sofrer concorrência das importações mesmo, e aceita que dói menos. É isso? Então, sim e não. Sim, porque naquele ponto estão os outros concorrentes no mesmo pé de igualdade que você, que era inovador. Só que o que as empresas fazem, tipicamente, quando chega no ciclo 5? Ela tenta voltar para o passo 1. Ela tenta fazer isso aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, dado que a gente está no 5, será que é possível criar uma nova inovação tecnológica naquele produto, de modo que eu consiga trazer para o primeiro estágio? Certo? Esse que é o negócio. Essa que é a questão. Eu estou no 5º estágio e tento fazer com que esse produto padronizado volte a ser um produto diferenciado, inovador, trazendo alguma nova inovação tecnológica, trazendo alguma inovação tecnológica que faça com que a gente volte para o primeiro estágio. Como é possível fazer isso? Vamos pensar na história do celular agora, tá? Esquece um pouco o smartphone, vamos voltar alguns anos atrás. O celular nos anos 90 era um tijolo desse tamanho, bem grande, talvez vocês devem ter visto, mas foi inovador. Era um telefone que fazia com que você conseguia se comunicar de maneira individual. Né? A telefonia móvel, celular, faz com que exista, a partir do seu lançamento, a telefonia móvel. Antes dela, era só a telefonia fixa. Ou seja, os telefones você tinha que fazer uma ligação através do cabo, e o telefone era fixo na sua escrivaninha, ou na sua mesa. Enfim, a partir do desenvolvimento do celular, foi possível fazer com que você levasse o celular para onde você fosse, levasse para lá e para cá, né? Ou seja, a telefonia se tornou um móvel. Obviamente que foram precisas de algumas tecnologias que tivessem que nascer para poder viabilizar a telefonia móvel. Por exemplo, a primeira delas é a possibilidade de você conseguir fazer a transmissão do sinal telefônico, não só mais através de cabos, mas através de uma antena. E essa antena irradiaria o sinal pela distância. Então, ou seja, quando eu ligo um celular aqui, eu estou captando um sinal que não vem mais pelo cabo fixo, e sim pela uma onda, uma micro-onda, né? Então, essas inovações aí permitiram que o celular nascesse para cá, que viesse para o estágio 1. Muito bem, com esse primeiro celular grande, a gente passou por os 5 estágios. Passou pela empresa líder, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta. Eu não sei dizer bem para vocês quem foi a empresa líder, ou quais foram as empresas líderes, no caso do celular tijolaço. Eu lembro, sim, que o celular ele começou a ser miniaturizado com um lançamento de um celular da
daquela empresa finlandesa chamada Nokia, que já nem é mais só finlandesa, ela foi comprada. Mas a Nokia lançou um celular menor. E aí, olha quando a Nokia lança o celular menor, olha o que acontece. Você volta para o primeiro estágio. A empresa inovadora vai vender para todo mundo. Todo mundo vai comprar, vai deixar de comprar aqueles celulares tijolo, que eram pesados, né, um diabo para carregar um celular daqueles, e vou comprar o celular mais miniaturizado da Nokia, certo? Mas olha o que acontece. É óbvio que vão surgindo, que vai dando a difusão da tecnologia, vai surgindo concorrentes, copiando, etc., imitando, e aí o produto vira padronizado. De repente, o celular da Nokia não é só a Nokia. E agora, o que fazer? Aí, novamente, inventaram um outro celularzinho menor, que foi aquele celular da BlackBerry, não sei se vocês conhecem. Era um celular menorzinho até do que um smartphone, mas que tinha um tecladinho. Essa BlackBerry era uma empresa canadense, lançou aquele celular e que foi novamente uma inovação. E aí, olha o que ocorre. De volta para o primeiro estágio. Aí, nesse celular da BlackBerry, não só eu posso falar no telefone, caminhando com o telefone no bolso, né, usando o telefone para lá para cá, e não só o celular ele é pequeno, mas agora eu tenho um teclado para mandar pequenas mensagens. Outras tecnologias foram surgindo que permitiram isso. O aumento da banda larga do celular móvel, a possibilidade de você conseguir mandar mensagens, né, usando o tal, e o próprio teclado que a BlackBerry criou, são as inovações que permitiram fazer com que ela virasse uma empresa inovadora. Então, não é mais a Nokia, e sim agora a canadense BlackBerry, que virou a empresa inovadora, certo? E aí, adivinha o que aconteceu? É lógico que todo mundo conseguiu copiar e fazer parecido, e aí sim, depois disso, surgiram os smartphones, tá? Primeiro a Apple e depois as outras coreanas, Samsung e LG, a japonesa Panasonic, a americana Motorola, depois as chinesas, né, também, foram lançando com o novo smartphone, e aí adivinha. Então, o smartphone hoje, ele é praticamente produto padronizado, né? Então, como que vai se desenvolver daqui para frente as exportações de telefones celulares no mundo? Bom, provavelmente alguma empresa vai surgir como a empresa que vai inovar, conseguir lançar algum tipo de inovação no celular que vai fazer com que ela tenha uma vantagem competitiva sobre as empresas demais. Só que essa vantagem também será erodida ao longo do tempo, assim, né, até o momento que a gente chegue no estágio 5 do ciclo do produto. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, que já ficou bem claro aqui, né, é que esse ciclo do produto são estágios, e uma vez que você chega nos últimos estágios, se houver uma inovação tecnológica importante, ou uma inovação ou mais de uma, você pode trazer ou puxar de novo o produto para os estágios iniciais, ou para o primeiro estágio do ciclo do produto, e começar tudo de novo, né? Aí você pode parar para pensar, tentem usar essa teoria aí para todos os outros produtos. Os automóveis também, né? Desde a criação do automóvel simples, lá do T, o T era o veículo da Ford, veículo preto, acho que era 1928, 1920, que permitiu a produção em massa dos veículos, pela primeira vez. Foi o Ford, Henry Ford, e aí todo mundo ele começou a fazer isso, produziu o automóvel dele de maneira em alta escala, de repente, com o tempo, de novo, estágio 1, fomos para o estágio 5, e outras inovações foram surgindo no automóvel. Enfim, ao longo do tempo, o automóvel foi ficando mais parrudo, né, mais maior, né, foi tomando mais volume, os motores foram melhorando,
motores foram sendo cada vez mais potentes, os automóveis se tornaram mais velozes, aí começou a ter acidente nas estradas, aí alguém teve que inventar algumas coisas de segurança, tais como o cinto de segurança e o airbag, né? E outras inovações vão sendo colocadas cada vez mais. Hoje, o automóvel em si, ele é um produto padronizado? Hoje, eu diria que sim, ele é padronizado, né? Enfim, todas as empresas que produzem automóveis têm um mínimo, né, que eles têm no seu produto no automóvel padronizado, só que, para chegar nesse padronizado, várias inovações foram sendo lançadas e que levaram o ciclo para o primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto, quinto, depois vai para o primeiro, para o quinto. A última inovação com relação aos automóveis são os automóveis elétricos, né? Ainda está tendo uma luta por algumas poucas empresas, algumas novas no mercado e outras já estavam no mercado para tentar, né, conseguir capturar essa demanda à medida que os automóveis vão se tornando cada vez mais elétricos. Tá? Então, isso aí tem bastante história pela frente, bastante tempo ainda para passar, para a gente ver onde que vai dar a concorrência no setor de automóveis com essa inovação em particular, aí, ou seja, os automóveis elétricos. Para finalizar a nossa conversa de hoje, está todo mundo aqui, eu diria que falei dos países, né? Estados Unidos, Japão, Coreia e China, é um contínuo, né? Não mencionei nenhum país europeu aqui, nem o Brasil, nem a China, mas só esse aqui é uma espécie, uma linha de países que foram adotando as várias tecnologias de produção, de inovação tecnológica, à medida que as suas economias foram maturando, né? Então, primeiro, inicialmente, Estados Unidos, depois o Japão, para ficar no caso do automóvel, por exemplo, o Japão consegue produzir automóveis que antes eram mais produzidos nos Estados Unidos e na Europa, depois a Coreia também consegue, e agora, mais recentemente, a China. Então, isso daí também vai, com os diversos produtos, vai acontecendo, né? Essa difusão da produção e de quem detém a possibilidade de fazer a inovação tecnológica que traz com que a concorrência em um determinado produto vá dos últimos ciclos, né, volte para o primeiro ciclo. Muito bem. Basicamente, é isso. A atividade de hoje são 2 exercícios que eu peço para vocês fazerem. O exercício A é usar um índice, que a gente viu aí na teoria do Helping-Krugman, do comércio da indústria, usando o índice apropriado, dizer se o padrão de comércio do Estado de São Paulo com relação a esses 3 produtos, com relação aos parceiros. Então, números totais aqui. Tanto para aviões, quanto para automóveis, para café, se o comércio predomina o intra-indústria, ou o interindústria, ou nenhum deles. Para relembrar aqui, quando o IGL é entre 70% e 100%, predomina o comércio intra-indústria. Quando o IGL está entre 0 e 30%, predomina o comércio interindústria naquele setor. E quando se encontra entre 30 e 70, nenhum dos dois predomina. Tá bom? É mais ou menos a dica para o exercício A. E para o exercício B, resumir em poucas frases a teoria do ciclo do produto nesses estágios que a gente acabou de falar. E pegue algum produto que vocês conheçam, que vocês acham interessante, e passe pelos vários estágios, e veja, inclusive, até se houve a possibilidade de, nesse caso, voltar para o primeiro estágio do ciclo uma ou mais vezes. Certo? Bem, é isso.